Em que mês de 2025 Bolsonaro será preso? Em que mês de 2025 Bolsonaro será preso? Essa é a grande dúvida que eu tenho e a dúvida que o Brasil tem. Que ele vai ser preso, a gente não tem dúvida. A dúvida é em que mês ele será preso. Vou dar o meu palpite. Meu palpite é setembro. Por que setembro? Porque vai ter que tramitar no Senado, aliás, vai ter que tramitar no Supremo Tribunal Federal, vai ter prazo para defesa, são muitas pessoas sendo julgadas juntos, e aí então vai a julgamento. Vai ter recurso para embargos, e aí tem a sentença definitiva. Eu calculo setembro. Acho que setembro seria uma boa previsão. Bolsonaro passar o 7 de setembro na cadeia. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 1º de janeiro de 2025, são 10 horas da manhã. Minha amiga, meu amigo, já tem data a prisão de Jair Bolsonaro, baseada no cronograma da Procuradoria-Geral da República e na decisão do STF sobre o formato do julgamento. O tema vai mobilizar o país em 2025. O bolsonarismo já se prepara para vender uma narrativa sobre a prisão que ninguém mais tem dúvida de que ocorrerá no segundo semestre deste ano. Os militares, por sua vez, já colocaram as barbas de molho, como é um sonho de tantos que foram vitimados por eles no século XX, preparam-se para um encontro com crimes contra a humanidade cometidos por gente que está bem viva hoje. Já a esquerda, vítima preferencial do arbítrio e do golpismo da extrema-direita, pretende transformar 2025 no ano de redenção da democracia brasileira. Vai bater muito bumbo sobre o golpismo e, com isso, vai desmoralizar ainda mais a extrema-direita. A extrema-direita vai terminar 2025 mortinha para a eleição de 2026. O julgamento do golpe vai estremecer 2025 e formatar 2026. Foi por isso que o ministro Paulo Pimenta fez tremer o cenário político ao prever data da prisão de Bolsonaro. O bolsonarismo tem certeza de que ele tem informação privilegiada. O surto entre os bolsonaristas foi tão estrondoso que um dos filhos Zero chegou a ameaçar o ministro. Os fatos parecem corroborar a opinião do Pimenta. O PGR parece corroborar a opinião do ministro ao prometer denunciar o Jair neste mês. E para provar que não está brincando, decidiu trabalhar enquanto eu e você comíamos peru e estouramos champanhe. Aliás, o STF corrobora tal previsão ao votar por unanimidade a autorização para prender o ex-presidente, inclusive com o aval dos ministros que Bolsonaro indicou. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Veja bem, minha amiga, meu amigo, a Zambelli diz que 8/1 é data ruim para a direita e sugere lembrar o dia do preso político. Essa tese vai virar picadinho. Eles querem continuar com essa história de tentar vender que os bolsonaristas presos e o próprio Bolsonaro são presos políticos. Mas a hora que essa denúncia da Procuradoria for feita, minha amiga, meu amigo, não vai sobrar pedra sobre pedra. Na verdade, essa Carla Zambelli diz que os bolsonaristas não têm motivos para lembrar o segundo aniversário dos ataques de 8 de janeiro e sugere que a data a ser marcada é o dia seguinte. O dia 8 é uma lembrança ruim para nós, dia 9 é um dia propício para fazer algo.
Dia Nacional do Preso Político. A Zambelli e as ideias brilhantes dela, né? Bolsonaro não quer nem ouvir falar dessa mulher, porque realmente ela não tem uma ideia que prestou até hoje. Aliás, o Bolsonaro, a culpa pela sua derrota, na sua tentativa de autoengano, o Bolsonaro atribui a ela a derrota para Lula em 2022. Veja que ele diz que a eleição foi roubada, mas ele ao mesmo tempo culpa a Zambelli por ter perdido votos para vencer aquela eleição. Bom, o Exército está vivendo um inferno que jamais pensou viver e a situação deve piorar muito em 2025, porque mais coisas vão vir à tona. Está tudo sendo preparado para uma ampla divulgação, porque uma parte muito grande da sociedade brasileira, minha amiga, meu amigo, não sabe, não faz ideia do que aconteceu no 8 de janeiro. Tem muita gente que ainda não vê o bolsonarismo como que é, como uma doença que afetou uma parte muito expressiva da população brasileira, simplesmente porque não sabe dos fatos. Mas o julgamento vai colocar no dia a dia, no cotidiano das pessoas, aqueles fatos absurdos que eles produziram para tentar solapar a democracia brasileira. O Exército viveu o que se convencionou chamar, na verdade, a Rainha Elizabeth, falecida, agora a Rainha Elizabeth, chamava o ano de 1992, ela cunhou meio que essa expressão em latim, como Annus Horribilis, porque foi um ano em que tudo deu errado na família dela, problemas familiares, nada importante, não é? Que nas monarquias os desvarios das famílias reais, das famílias dos monarcas, têm importância. Seja como for, o Exército vive o seu annus horribilis, porque realmente termina 2024 com 2 generais de 4 estrelas presos e com uma série de oficiais presos e perspectiva de ter muito mais gente desmoralizada e a atuação do Exército exposta. Bom, o fato é que, enquanto isso, a esquerda e, sobretudo, o PT, que foi o principal alvo da tentativa de golpe, vão bater bumbo, enquanto a extrema-direita tenta vender a tese de que eles têm presos políticos que não fizeram nada, coitadinhos, né? O PT vai comemorar o 8 de janeiro, sim, vai comemorar a derrota do golpe. Né? O Lula estava em Araraquara naquele momento e talvez isso tenha sido imprescindível para salvá-lo de algo pior que poderia acontecer. Você imagina se aquela turba invadisse o Palácio da Alvorada, não é? Aquela turba que invadiu as sedes dos 3 poderes, e se fosse deslocada para o Palácio da Alvorada? Não havia segurança suficiente para defender o Lula. Bom, vamos em frente. O julgamento sobre o golpismo vai movimentar o tabuleiro político, tem outras coisas, né? Esse caso das emendas aí também. É o golpismo, o julgamento do Bolsonaro e dos golpistas, e, na verdade, essa questão das emendas vão fazer tremer 2025, porque esse caso das emendas é outro problema que afeta a extrema-direita, porque quem é que está sugando o governo federal, os recursos públicos, para usar essas emendas parlamentares de forma desonesta, é a extrema-direita, é o bolsonarismo, né? E também o centrão, mas o bolsonarismo sempre vai aparecer de uma forma pior devido ao contexto. O fato é que essa previsão do Paulo Pimenta colocou a extrema-direita em pânico.
Aqui a matéria da revista do Agro, a revista Oeste, mais bolsonarista impossível, que trata como um fato relevante o que foi uma opinião externada pelo ministro Paulo Pimenta. Claro que ele está se baseando nos fatos, não é? Quem está bem informado não precisa ser o Paulo Pimenta. Quem está bem informado sabe que a prisão do Bolsonaro é algo que não tem muito o que discutir. Não é? Ele já está indiciado com uma montanha de provas em 3 casos. Mas essa mídia bolsonarista, além da Gazeta, da Revista Oeste, você tem a Gazeta do Povo, que ainda consegue ser mais bolsonarista que a Revista do Agro, e que diz que a previsão de Pimenta sobre a prisão de Bolsonaro mostra como o governo conta com o STF, mas aqui sugere que o Paulo Pimenta sabe de alguma coisa. Diz que a publicação do ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, fazendo uma previsão sobre a possível prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro até setembro de 2025, repercutiu entre analistas políticos. A avaliação é que, embora o Palácio Planalto tente tratar a fala como uma manifestação particular, ela pode indicar que mais membros do governo Lula contem com decisões do Supremo para manter Bolsonaro fora das eleições de 2026. Não precisa do Supremo para isso, né? A gente vê que esse pessoal, eles falam coisas que não tem muito sentido. O Bolsonaro já está inelegível. Não precisa de mais decisão nenhuma do Supremo para manter o Bolsonaro fora das eleições. Para o líder da oposição na Câmara, o deputado Luciano Zucco, do PL do Rio Grande do Sul, a fala do ministro que ocorreu no último fim de semana, Paulo Pimenta, vai muito além das previsões para 2025. Não me parece que ele tenha algum dom premonitório. Talvez ele tenha deixado escapar alguma informação privilegiada. Aí sim, algo bastante preocupante em se tratando de um agente público. Por quê? Não se sabe. Para além, eles tratam o que acontece é o seguinte, eles tratam a prisão do Bolsonaro como algo ilegal, como algo que está sendo feito às escondidas. Não, está sendo feito tudo muito claramente. Mas o desespero foi tão grande que o Carlos Bolsonaro ameaçou o ministro. E ameaçou de uma forma até criminosa. A vida de Paulo Pimenta terá uma reviravolta até antes de julho de 2025. Ele falou isso para provocar. Evidentemente, ele não tem poder para nada disso. E o Pimenta já tascou uma nele. Não tenho medo de miliciano, de golpista, nem de covarde e bravateiro. Tic-tac, tic-tac. Tirou uma da cara do Carluxo. Mas o fato é que a manifestação do ministro Paulo Pimenta, ela tem base na realidade. O PGR já deixou claro que cogita apresentar a denúncia contra Bolsonaro nos próximos dias deste mês aqui, tá? Do mês de janeiro, não é fevereiro não. Fevereiro é para começar o julgamento, é para ele virar réu no Supremo. Olha só, não é por outra razão que o PGR cancelou recesso para dar celeridade à denúncia contra Bolsonaro. Está lá trabalhando e também lá no STF, Alexandre Moraes, Polícia Federal, tem 9 pessoas trabalhando com o Gonê na PGR, simplesmente para denunciar o Bolsonaro nos próximos dias, dentro do mês de janeiro. E tudo isso tem um componente aí que muita gente não leva em conta, mas que esclarece muito a situação. Em maio deste ano, o STF negou, por unanimidade, um salvo-conduto contra a prisão de Bolsonaro. Veja bem, em maio deste ano, a defesa do Bolsonaro entrou com um pedido de habeas corpus preventivo no Supremo para garantir que ele não seria preso de maneira alguma por causa da tentativa de golpe. E o STF disse, inclusive, com apoio de ministros indicados por Bolsonaro, votaram contra esse salvo-conduto.
esse habeas corpus preventivo, inclusive o Nunes Marques e o André Mendonça, porque realmente não existe nenhuma garantia de que isso é impossível de acontecer. Basta o Bolsonaro fazer qualquer coisa que indique que ele está tentando interferir nas investigações ou tentando fugir. Bolsonaro precisa pensar muito bem, medir muito bem essas palavras, as suas palavras. Isso que o Carlos Bolsonaro disse aqui pode colocá-lo na cadeia, a ele e ao pai. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.